O primeiro medo você já está superando. Como, Gabriela? Você está buscando conhecimento. A gente supera o medo de errar quando a gente busca conhecimento. E aí, não é buscar simplesmente conhecimento. É buscar o conhecimento certo e não viver só do conhecimento, aplicar também. É importante que você use esse combo, aprender e aplicar. Você aprende, você tem mais segurança, você para de errar quando você faz as duas coisas em conjunto. Nós temos vários tipos de pessoas, os aprendedores que só aprendem e nunca aplicam, os executores que só vão lá e mão na massa, que isso é um problema pra gente, tá? Os dois, na verdade, são um problema, né? Quem só estuda e nunca aplica, não vai ter resultado. Quem só aplica e não estuda, também não vai ter resultado. Porque a gente precisa das duas coisas juntas. Conhecimento, embasamento teórico sobre ingredientes, sobre métodos, sobre técnicas de preparo que são diferentes. Nós estamos em um mundo novo, então sim, são diferentes. Sim, tem algumas coisas que vão ser mais complicadinhas, mas a gente precisa aprender. E é isso que você está fazendo aqui, buscando conhecimento para superar o seu medo de errar. Eu errava muito, gente. Eu errava muito no início. Primeiro, porque eu pegava receita aleatória e só executava essa receita. Eu era a executora. Eu não estudava, eu não parava para entender a receita, eu não parava para conhecer os ingredientes que eu estava usando. Não, eu simplesmente pegava uma lista de ingredientes, fazia a receita em casa e o resultado era desastroso. Eu entendi, com o passar do tempo, que só isso não bastava, que eu precisava entender por que eu estava errando, por que eu estava tendo um resultado final seco, que baixava, que solava, que ficava duro, ficava com gosto ruim. Só tinha gosto de farinha de arroz, ficava com um aspecto arenoso na boca. Eu precisava entender aquilo para poder corrigir, né? Ou fazer a receita do jeito certo. Então, eu fui buscar conhecimento. E ainda bem que eu superei esse medo. Porque eu só superei com conhecimento e foi esse conhecimento, junto, né, com a prática, que me trouxe até aqui. Que me tornou capaz de fazer qualquer receita que eu tenho vontade. Sem glúten, sem leite, nutritivo, saudável e delicioso. Gente, vocês não têm noção desse pão aqui. É um sabor sensacional. É gosto de pão. Não tem gosto de farinha de arroz, não tem gosto de amido, não tem nada. É uma combinação de ingredientes que vai me dar um gosto de pão na receita. Não precisa colocar sabor de pão, igual a gente vê no supermercado aí, esses pães sem glúten com sabor de pão. O sabor de pão é natural, quando você tem uma receita equilibrada, bem assada, né, bem feita, a gente tem um resultado perfeito. Uma coisa importante durante esse processo de aprendizagem é que você não pode se cobrar tanto. Você não precisa se açoitar. Ai, meu Deus do céu, eu tô errando demais. Eu devo ter algum problema, o problema sou eu. Não, não se cobre tanto, porque no início é normal você errar algumas receitas. Eu não sei nem contar quantas receitas eu já joguei no lixo no início. Você tem que se cobrar menos, porque é um processo de aprendizagem. É normal você ter resultados que você tem que jogar tudo no lixo, ou que você tem resultados que você nem goste tanto, mas dá para comer, os comíveis, como minhas alunas falam que tinham antes. Ah, ficou comível, dá para, né? Não se cobre tanto. E outra coisa importante é que você tem que se cobrar no lugar certo. Tem gente que fala assim, nossa, mas o meu pão ficou horrível, ficou duro, ficou seco. Não se cobre no resultado. Você tem que se cobrar no processo. Durante o processo, o que você pode modificar, o que você pode aprender para melhorar o seu resultado? A gente não tem controle do resultado quando a gente não tem controle do processo. Quando a gente não conhece o processo, a gente não tem controle nenhum. Vamos lá, você que está começando agora, pensa aí na sua primeira receita que você pegou aleatoriamente na internet sem entender nada sobre aquela receita. Qualquer receita, não precisa ser na internet, qualquer lugar que você tenha pegado uma receita aí sem glúten. Você executou sem conhecimento nenhum. E o resultado foi seco, duro, ou baixou, ou solou, ficou com um gosto horrível. Você vai se cobrar pelo resultado? Não. Você vai se cobrar pelo processo. Qual é o processo aqui? Entender a receita. Você fez uma receita sem entender nada sobre os ingredientes, sobre a técnica aplicada para fazer aquela receita. Será que era certa? Será que os ingredientes estavam na quantidade adequada, na combinação correta? Você não sabe, esse é o problema.
O problema é que o processo está falho. O resultado, se você fizer o processo certinho, assim, ó, retinho, o seu resultado vem. Eu não estou dizendo que o resultado vai ser assim, uma linha reta, não. O seu resultado, ele vai vir, vai ter um resultado aqui mais ou menos, aí você vem pra cá, aí você pode baixar um pouquinho, depende. Se você manter o processo, a tendência é que seu resultado sempre melhore. Se você para no meio do processo, o seu resultado tende a descer. Tem um exemplo de uma aluna minha que me marcou muito, a Adriana. Ela é lá de Minas Gerais. Um beijo, Adriana, pra você. Eu fiz uma entrevista com ela esse ano, há uns dias atrás, e ela me relatou que antes de me conhecer, ela já tinha desistido, né, nos últimos anos, 2 vezes de fazer as receitas. Por quê? Porque ela pegava a receita, tinha um resultado ruim e desistia de fazer porque achava que a receita sem glúten sem leite era ruim assim mesmo. Então não vou fazer, é ruim. Eu não sou capaz de ter o resultado perfeito. Ela desistiu 2 vezes porque tinha medo de errar de novo. Até que ela entrou para o método e hoje ela faz tudo que ela e a família têm vontade. Inclusive melhorou a saúde dela, porque ela tirou o glúten e o leite, que para ela são ingredientes inflamatórios, que causam desconfortos, dores. Então ela está hoje numa nova vida. Mas por quê? Porque ela decidiu que só receita não funciona e que ela precisa aprender o processo para, consequentemente, ter um resultado maravilhoso. Quando você faz o processo certo, o resultado vem, não tem jeito. É só você não desistir.